Veneza nunca dorme, ela apenas sussurra segredos através de suas águas esmeraldas e pontes arqueadas. Julia, uma restauradora de arte cujo coração era tão meticuloso quanto os afrescos que salvava do tempo, caminhava pela Praça de São Marco sob uma névoa densa. O ar da noite estava carregado com o cheiro de salitre e o perfume antigo das pedras úmidas. Ela não sabia, mas o destino estava prestes a traçar uma linha indelével em seu mapa pessoal. Marco era um homem cujas sombras pareciam seguir seus passos. Proprietário de uma pequena galeria de antiguidades escondida em um beco estreito perto do Grande Canal, ele vivia entre memórias alheias, evitando criar as suas próprias. Quando Julia entrou em sua loja buscando uma moldura de madeira do século XVIII, seus olhos se encontraram e o tempo, aquela constante implacável de Veneza, pareceu parar por um batimento cardíaco prolongado. Esta peça é rara, mas sinto que ela guarda uma tristeza específica, como se estivesse esperando por algo que nunca aconteceu. Algumas coisas esperam a vida inteira, Julia. Às vezes, o objeto não é o que está perdido, mas a pessoa que deveria estar olhando para ele. A partir daquele dia, a rotina de Julia mudou. As tardes na galeria de Marco tornaram-se o ponto de equilíbrio de seus dias. Eles conversavam sobre a fragilidade da beleza, a persistência do amor diante da erosão do tempo e como Veneza, mesmo afundando lentamente, ainda conseguia ser o lugar mais romântico e cruel do mundo. A conexão era magnética, um fio invisível que os puxava cada vez mais perto, apesar dos segredos que Marco mantinha guardados sob sua jaqueta escura. Você parece sempre estar em alerta, Marco. Como se estivesse esperando que as águas subissem mais do que o esperado. Em Veneza, aprendemos a viver com a maré alta, Julia. Mas alguns de nós guardam segredos que não podem ser revelados antes da hora certa. Só quero que saiba que, aconteça o que acontecer, encontrar você foi a restauração mais importante que já fiz na minha alma. A crise chegou numa noite de terça-feira. A maré estava excepcionalmente alta, a água alta atingindo níveis históricos que isolaram a cidade. O som das sirenes ecoava pelos canais, misturando-se com o ranger das gôndolas batendo contra as estacas. Julia estava trabalhando em um ateliê próximo ao canal quando percebeu que o nível da água estava subindo rápido demais, inundando os níveis inferiores onde ficavam os arquivos históricos da cidade. Eu preciso salvar os documentos da galeria vizinha. Se eles se perderem, a história desta parte de Veneza desaparecerá para sempre. Ela tentou atravessar a ponte, mas a força da correnteza era brutal. A água gelada subia por seus tornozelos, depois pelos joelhos. Ela escorregou em um degrau coberto de lodo e, por um momento, pensou que seria levada pelo canal escuro. De repente, um braço forte a segurou. Era Marco. Ele parecia pálido, seus olhos ardendo com uma determinação desesperada. Saia daqui agora, Julia. A estrutura daquela galeria não vai aguentar a pressão da água. Você precisa ir para um lugar mais alto. Não sem você. O que está acontecendo, Marco? Por que você está tão preocupado com esses documentos específicos? Porque eles não são apenas papéis. Eles provam que este distrito está sendo deliberadamente negligenciado por interesses imobiliários. Eu lutei para protegê-los, e hoje, eles são a única prova de um crime contra esta cidade. Eu não posso deixar que a água leve a única coisa que me restava para combater a injustiça. Enquanto falavam, uma viga de sustentação da galeria cedeu com um estrondo ensurdecedor. Marco empurrou Julia para uma plataforma elevada de madeira, garantindo que ela estivesse fora do alcance das águas turbulentas que agora invadiam o espaço. No entanto, ao se mover, a ponte que servia de suporte para o telhado começou a ruir sobre eles. Marco, não. Venha comigo. Nós podemos sair juntos. Julia, ouça-me. Minha vida foi uma busca por algo que valesse a pena defender. Eu encontrei essa coisa. É a verdade, e é você. Se eu sair agora, a correnteza levará o cofre com as provas e tudo o que lutei para construir. Fique onde está. Eu preciso segurar este suporte. Marco colocou todo o peso de seu corpo contra a viga principal que segurava o teto da galeria, impedindo que o andar superior desabasse sobre a área onde as provas estavam guardadas. O esforço era sobre-humano. As veias em seu pescoço saltavam e seus músculos tremiam sob a pressão.
Ele olhava para Julia com um sorriso melancólico, o tipo de sorriso que dizia tudo o que as palavras não conseguiam expressar. Eu não vou deixar você aqui para morrer. Por favor, Marco, nada vale mais que você. Para mim, tudo vale a pena se você estiver segura em um futuro onde esta cidade ainda seja bela. Vá, Julia. Suba pela escada de incêndio agora. O tempo acabou. Com um grito de angústia que se perdeu no vento, Julia foi forçada a subir, seus dedos sangrando enquanto ela se agarrava aos degraus de metal. Ela olhou para baixo uma última vez. Marco estava imóvel, sustentando o peso dos séculos, sua silhueta recortada contra o clarão de um raio que cortava o céu de Veneza. A galeria tremeu, houve um som de madeira estilhaçando e, então, o silêncio pesado da água retomando seu curso. A manhã seguinte trouxe um céu de um azul límpido e indiferente. A água baixou, revelando o estrago. Julia, coberta de lama e exaustão, foi encontrada pela equipe de resgate perto dos documentos que Marco sacrificara tudo para proteger. O cofre estava intacto. A verdade sobre o crime contra o patrimônio de Veneza estava segura. Mas Marco não estava lá. Passaram-se meses. A galeria foi restaurada, tornando-se um memorial para aqueles que amam a cidade mais do que a si mesmos. Julia tornou-se a guardiã oficial do distrito. Todos os dias, ela passava pela galeria, olhando para o local onde Marco a salvara. Ela nunca soube se ele sobreviveu à queda, pois seu corpo nunca foi encontrado entre os escombros e a lama do canal. Alguns dizem que ele foi levado pelo rio em direção ao mar, outros dizem que ele simplesmente desapareceu na história, tornando-se parte do mito de Veneza. Certa tarde, Julia encontrou uma moldura antiga, exatamente a mesma que ele estivera tentando restaurar no dia em que se conheceram. Dentro dela, havia uma pequena nota que ela nunca tinha visto antes, escondida sob o fundo de veludo. Você sempre esteve aqui comigo, não é? Em cada detalhe, em cada respiração desta cidade que você tanto amou. A nota dizia apenas 4 palavras: o amor restaura tudo. Julia fechou os olhos e, por um breve instante, sentiu o cheiro de madeira velha e o calor da mão de Marco em seu ombro. Ela entendeu, finalmente, que o sacrifício dele não foi um fim, mas uma ponte permanente entre dois corações que o tempo nunca seria capaz de separar. Veneza ainda sussurra segredos, mas agora, quando Julia caminha pelas pontes ao entardecer, ela não sente mais a tristeza da perda. Ela sente a presença daquele que se tornou eterno. O herói da galeria não era apenas um homem que protegeu papéis, ele era o homem que, em meio ao caos de uma maré alta, escolheu a vida dela acima de qualquer outra coisa. E em cada esquina, em cada reflexo nas águas do grande canal, Julia via o rosto de Marco, sorrindo, lembrando-a de que o verdadeiro amor é a única coisa que não afunda.